Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos chegando com mais um programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET. Para mais de 10 cidades, nós estamos agora com o programa Empresário em Foco e hoje aqui no nosso programa nós temos pessoas fantásticas, extraordinárias, conhecedoras da lei que vão nos ajudar a entender mais sobre a lei da LGPD. O que é isso? Como é que funciona? O que os empresários têm que fazer? Afinal de contas, esse programa é focado no empresário, né? Ou seja, o foco é o empresário, a história de vida, é a luta, a batalha, a busca pelo conhecimento, e a gente sempre deixa um grande recado aqui. Eu tenho certeza que esses dois meninos que já tem uma história fantástica na nossa cidade de Americana e toda a região, eles vão trazer coisas importantes para nós aqui dentro do programa Empresário em Foco. E o mais importante, né? Nunca desista do seu sonho, tá legal? Todo mundo pode ser um empresário, todo mundo pode chegar lá, é só você lutar, é só você continuar batalhando, vai buscar conhecimento, vai buscar sabedoria, se prepara e você vai realizar o seu sonho com certeza absoluta, tá legal? O nosso programa Empresário em Foco traz hoje, então, a presença do Dr. Daniel Sanflorian Salvador e também do Dr. Roliandro Antunes da Costa. O Dr. Antunes, que está aqui conosco, são pessoas fantásticas e que agora vão dar aí o seu olá e entrar no nosso programa em sua participação. Dr. Antunes, prazer recebê-lo aqui dentro do nosso programa. Prazer, Ronaldo, prazer, é sempre uma satisfação estar contigo. Nesse momento importante que a gente tem, né, no direito, numa movimentação que a gente tem no direito, trazer essas informações para o empresariado, né? Isso é muito importante. Também conosco, Dr. Daniel, prazer enorme de recebê-lo no nosso programa. Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade, agradecemos o convite, muito importante esse momento, falarmos um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, uma nova realidade no direito brasileiro, uma nova filosofia até mesmo em relação ao tratamento de dados. Muita satisfação em estar aqui com você e com a sua equipe nessa data. Muito obrigado. Estou com dois doutores aqui, meu Deus do céu. Por isso que às vezes você fica um pouco nervoso, né? Mas não tem nada a ver, são pessoas fantásticas, conhecedores de network também, né? Aliás, o empresário, ele gosta muito do network. Nós temos um network fantástico, né? Eu posso falar do nosso RNE fantástico Santa Bárbara do Oeste, o Liderança. Eu quero aqui agradecer ao pessoal da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, o seu João e toda a diretoria sempre apoiando também o nosso trabalho. Um grande abraço para o nosso amigo Rubens Cunha, que é o nosso parceiro de trabalho, mas ele faz as externas por causa da pandemia. A gente está fazendo tudo no estúdio, então não estamos tendo a participação do Rubens por enquanto. Já já a gente volta, né? Porque já já essa pandemia vai, a gente fica muito triste com tantas perdas, com tantas coisas acontecendo, né, no nosso Brasil, no nosso mundo, mas nós nunca devemos olhar para baixo, mas sim sempre para cima, para frente e aprender com tudo isso, né? A grande verdade é essa, né? O que essa pandemia trouxe de bom, o que nós podemos aprender com tudo isso e crescer com tudo isso enquanto nação, enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto saúde, né? Porque a pandemia demonstrou que a nossa saúde é muito, muito frágil nesse Brasil, né? E é por isso que a gente viu tantas mortes assim. E o outro lado, que é o lado político, que se fosse um pouco melhor, teríamos menos morte, com certeza absoluta. Mas não é esse o nosso viés. O nosso viés é apresentar e mostrar pessoas de sucesso dentro do nosso programa Empresário em Foco. Então, a gente quer saber, Dr. Antunes, Dr. Daniel, aliás, quem é o Dr. Antunes? Quem é o Dr. Daniel? Vocês podem contar um pouquinho da história de vocês?
Opa, com certeza. Ronaldo, falando um pouquinho do nosso escritório, né? A gente tem uma formação aí profissional, cada um na sua respectiva área. Eu me chamo Roliandro Antunes da Costa e dentro dessa estrutura que nós temos, eu fico responsável também, né, pela parte trabalhista, empresarial, né, que a gente fala, tudo aquilo que a gente tem enquanto atuação na área trabalhista para as empresas, também as questões negociais, né? A gente sabe que nos dias de hoje os empresários fazem os negócios na parte contratual, na parte de venda e compra, fusão de empresas, então tudo isso também é bastante importante para a gente dentro da estrutura do escritório. Então é mais esse ponto que eu atuo especificamente no escritório. E em relação à minha vida profissional, o que eu destaco também é o fato de eu ser professor há 16 anos, professor universitário, já lecionei numa instituição em Americana, agora estou em outra instituição em Hortolândia e numa terceira instituição também em Piracicaba. Então acho que é bastante importante também essa questão acadêmica, né, que a gente sempre traz para dentro do escritório, na advocacia do dia a dia, porque no dia a dia a gente acaba atualizando a respeito dos temas do direito. Eu tenho especialização em direito ambiental, tenho especialização em direito administrativo, que envolve as relações com o poder público, e sou mestre em direito também pela Unimep, uma instituição aqui da região. Estou terminando agora a minha pós também em direito digital, que é o assunto hoje que a gente vai tratar da LGPD. Um pouquinho da minha atuação profissional é essa, inclusive, dentro do nosso escritório. E agora tem o Daniel, que é nosso sócio. Qual que é o nome do escritório, doutor? Pode falar, Pupim, né? Malosso, Antunes e Salvador. Bacana. É aqui em Americana mesmo? A gente tem uma sede em Americana e uma em Piracicaba. Bacana. São 2 unidades. Eu estudei também na faculdade, na Universidade de Piracicaba, né, a Unimep, me formei jornalista lá, fiz a Unopar na área de tecnologia, marketing tecnológico, né? E isso é muito bacana e a gente perceber, e é por isso que eu trouxe vocês aqui, a gente precisa conhecer mais, o empresário precisa conhecer essa área digital que, graças à pandemia, ela agora faz parte da realidade, né? Mas para muitos ainda o conhecimento é muito pouco, mas é muito importante isso. Mas antes, doutor Daniel, quem é o doutor Daniel? Muito bem. Meu nome é Daniel Sanflorian Salvador, eu sou aqui de Americana, né? Eu tenho formação em Direito, sou pós-graduado em Processo Civil, tenho atuação na área civil empresarial, né? Já desde 2007 tenho essa atuação aí na labuta, né? Tanto na questão contenciosa, na questão preventiva do direito. E também tenho, assim como o Dr. Roliandro, um contato com o mundo acadêmico. Lecionei Direito Civil, Processo Civil. Hoje eu tenho uma atuação com prática jurídica, né, com os alunos da universidade. Então nós mantemos esse contato acadêmico, nós primamos por esse contato acadêmico, mas ao mesmo tempo nós não deixamos, né, de bater, a gente brinca, né, o umbigo no balcão do fórum. Nós temos uma vivência jurisdicional, né, perante aí o Poder Judiciário muito ativa. Então nós procuramos equilibrar a vivência acadêmica e a vivência prática, né, da advocacia, do direito, e fazemos disso um dos princípios, um dos pilares da nossa atuação, né? E também atualmente eu tenho me debruçado aí sobre a questão do direito digital, estou iniciando aí uma especialização na área também, fiz aí diversos cursos, né, na questão da proteção de dados, né, que é muito mais do que uma lei, a gente vai poder conversar sobre isso. Ela tem hoje viés de direito constitucional, né, de garantia constitucional, que é algo muito relevante dentro de qualquer organismo jurídico, enfim. Então essa é a nossa luta, a nossa briga. Olha que bacana, né? O direito digital. Quando que a gente iria ouvir isso, né, com tanta frequência como nos dias de hoje, né? O direito digital, muito bacana. A importância do conhecimento é tudo na nossa vida, né? Então, qual é o nível de importância que o empresário tem que ter? Ele precisa buscar esse conhecimento, porque é lógico, eu tenho os meus advogados que têm o conhecimento, mas e o empresário, ele precisa também conhecer os direitos ou não? Com certeza. O que acontece é o seguinte, Ronaldo,
O direito digital, mais do que uma área do direito, ele não chega a ser necessariamente uma área do direito, né? O direito digital, ele acaba sendo uma nova visão que se tem a respeito daquilo que há enquanto relação na sociedade, as relações humanas. Porque o direito, ele regula, na verdade, as relações humanas. E, nesse momento, a ferramenta que nós temos de relação, especificamente, é a internet, né? Então, veja, de um tempo para cá, a preocupação dessas relações humanas dentro do mundo digital é que ganhou importância. E por isso desse novo viés chamado direito digital. Então, a gente olha de 20 anos para cá, os bancos de dados que sempre existiram passaram a estar quase todos digitalizados. As relações contratuais, boa parte delas são relações contratuais em âmbito digital. O direito, a gente costuma dizer que o direito acaba sendo o último vagão do trem, né? O direito é sempre aquele que chega um pouco atrasado, porque o direito ele vai regular algo que a sociedade tem tido no seu dia a dia. E isso é uma verdade, porque com a mudança das ferramentas, os mecanismos que o ambiente digital proporciona, gerou necessidade do direito correr atrás. Ainda que tardiamente, nós tivemos um marco civil da internet há alguns anos. Hoje nós temos, entrou em vigência agora há 11 dias atrás, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei que, na verdade, já foi aprovada há 2 anos, que também vem para trazer algo que já existia na Europa regulado há alguns anos. Então, o empresariado hoje tem que olhar para o mundo digital com uma nova regra. É isso que a gente vai conversar hoje, explicar um pouquinho mais. Então, respondendo a sua pergunta, preciso, enquanto empresário, entender desse mundo digital? Sim, com certeza. Para que não cometa equívocos que gere depois dano moral, dano material. São coisas que já são do direito civil, coisas do dia a dia. Interessante, muito interessante. Eu acho que dá informação para muito mais do que um programa, né? Falando em informação, falando em internet, né? Deixa eu aproveitar o gancho. Ó, gente, está chegando em nossa cidade, Santa Bárbara, Americana, região, um novo aplicativo. Esse aplicativo se chama EBA Eu Achei. Ele é um aplicativo que vai ajudar o comércio a vender mais, principalmente nessa época de pandemia, e vai ajudar o consumidor, que não vai precisar sair de casa para fazer as suas compras com toda a segurança, com toda a tranquilidade, dentro da lei do LGPD, tudo certinho que a gente vai aprender já já. Esse aplicativo é fantástico, viu, gente? Já já todo mundo vai poder baixar no celular, é gratuito para o comerciante também, o empresário. O custo da taxa é o menor de todos os aplicativos, mas não existe, só existe uma taxinha, né? Não existe, como é que fala, você fazer uma assinatura, nada disso. Ele é super prático, super fácil e você vai poder ter no seu celular com toda a garantia, com toda a tranquilidade. Tá legal? Vamos ver o EBA Eu Achei? Estamos de volta! Daqui a pouco vai todo mundo falar assim, opa, eba, eu achei, legal! Muito bacana, mas mais gostoso ainda é poder bater esse papo descontraído com esses meninos maravilhosos e todo mundo quer saber, né? Eu sempre pergunto aqui para os meus entrevistados, e família, como é que é? Os dois ainda são solteiros, são casados, como é que é? Conta um pouquinho aí da história de vocês, afinal de contas, estudar para advogado não é mole não, é um tempão que você estuda, às vezes não dá nem tempo para namorar, é isso mesmo ou não? A vida do advogado não é fácil, porque o advogado vive em constante atualização, né, Ronaldo? O Leandro está aqui, ele pode falar. Então, a atualização é constante. Sou casado, né, esposa Juliana, Salvador, advogada também, de profissão, trabalha, é uma das sócias do nosso escritório, inclusive. Eu tenho um filho, o Theo, de 7 anos, um
um garotão aí que, né, nos dá muita alegria. Então essa é a nossa estrutura familiar, mas a vida de advogado não é fácil não, viu? Advogado como carreira, né? Todos os seus espectadores aí, eu tenho certeza que tem um pessoal que é do direito também, ou está pretendendo cursar o direito. A vida de advogado ela é muito corrida, mas é uma vida muito gratificante, né? Nós colhemos os frutos aí com muito trabalho e muita dedicação. É muito estudo também, né? Exatamente, Ronaldo. Com relação a isso, a vida, vamos falar assim, conciliar a vida profissional com a vida pessoal é bastante difícil no direito, né? A gente sabe que isso acontece ao longo do tempo, a gente tem que, aos poucos, ir adaptando as situações. Porque, eu falo assim, eu entrei no direito em 1999, né? Quando eu comecei a estudar pela primeira vez na graduação, o direito. Logo no início da minha atuação, eu fui escrevente no TJ em Minas por um curto período, por 4 anos. E logo depois que eu me formei, eu fui correr atrás de pós-graduação. Depois de um bom tempo, eu fui para o mestrado. Mas, nesse meio tempo, eu tive, sim, em vários momentos da vida profissional, mudanças, inclusive, de cidades, né? Eu morei, por exemplo, em Mojimirim, que é uma cidade também não muito longe aqui da nossa região, né? Faz parte aqui da região ainda de Campinas. Eu fui professor num cursinho preparatório para concurso público, depois professor universitário, desde sempre advogado. Também fui empresário porque fui sócio de uma empresa de prestação de serviços. Chegamos a ter praticamente 300 funcionários. E nesse meio tempo a gente vai tentando equilibrar a vida pessoal. Eu tenho um filho chamado Gael e atualmente eu estou namorando. Agora a questão toda e o equilíbrio? Como que a gente consegue equilibrar toda essa situação? Então a gente tem que sempre ir com calma, ajustando as coisas para conseguir, na verdade, ter uma sintonia daquilo que é profissional, daquilo que é pessoal. Legal, né? Eu gosto de perguntar por quê? Porque e você falou do seu viés também empresarial, né? São pessoas, seres humanos, precisam viver, precisam conviver, né? Tem que ter um network, né? Porque tudo bem, eu sou um advogado, mas eu preciso conhecer pessoas, eu preciso me relacionar, eu preciso... e no fundo, vocês acabam ajudando também as pessoas, né? Ou seja, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E é muito legal isso, porque tudo isso faz parte do nosso viver, né? Faz parte de você viver uma vida tranquila, uma vida sábia, uma vida também emocionante, né? Você ter foco, ter, lógico que um projeto de vida e buscar fazer as coisas o melhor possível, cada um na sua área. Mas o que é mais difícil? Já que você falou que você foi empresário um pouquinho de tempo, o que é mais difícil? Ser advogado ou ser empresário? Olha, Ronaldo, respondendo essa pergunta sua, eu acho que sem dúvida nenhuma o empresário sofre bastante também, ainda mais num país como o nosso, extremamente burocrático, né? Como eu disse, por quase 5 anos eu fui sócio de uma empresa, eu ajudava na administração da empresa, eu acabei fazendo a venda dessa empresa em 2013. Eu tive essa empresa de 2008 a 2013. Certo. Eu fiz a venda dessa empresa em setembro. Eu consigo lembrar a data da venda da empresa, porque foi uma data importante para mim, porque foi um momento, inclusive, que naquele momento, porque foi uma missão cumprida. A empresa chegou a ter ISO 9001, que é uma exigência para alguns tipos de contratação na área que a gente atuava, pela questão da qualidade. A ISO 9001 é um padrão mínimo de qualidade internacional. Então, chegou no momento da maturidade da empresa. E aí eu tive a oportunidade de fazer a venda nesse momento de maturidade da empresa. E não, muitas vezes, como acontece, de uma venda de uma empresa já sucateada. Muito pelo contrário. A empresa foi vendida com quase 300 funcionários, com uma atuação em dia. Na época, o que nós podíamos nos orgulhar? Nós tínhamos, no histórico da empresa, 2 ações trabalhistas que foram feitos acordos de umas situações muito simples em relação à questão de hora extra de valor muito baixo. E era um tipo de atuação que poderia gerar vários tipos de ações trabalhistas graves, e não tínhamos, porque a gente sempre trabalhava de forma preventiva. E isso, na época, eu era sócio da empresa, ajudava na administração naquilo que era possível, e já era advogado. Eram atuações separadas. Chegou um momento que eu fiz a venda da minha parte na empresa e fui atuar como advogado. O que é mais fácil? Eu não diria mais fácil ou mais difícil, eu diria que a atuação é completamente diferente. A advocacia, ela é sofrida também, porque muitas vezes as dificuldades que nós temos,
é até com o próprio cliente, porque a gente sabe dos anseios que existem por parte dos clientes. Pode ser um caso de família? Pode ser um caso de família, mas a maior parte da atuação do nosso escritório especificamente é uma atuação empresarial. Então o Dr. Daniel sabe disso. A dificuldade e as angústias é a do empresário. E a gente dorme pensando nas angústias do empresário. Então a gente consegue, de uma certa forma, mesclar as duas coisas. A gente tem que surgir com a solução possível naquilo que o direito proporciona e, ao mesmo tempo, sofrer junto com o empresário as desilusões que também acontecem no dia a dia. Isso se chama comprometimento, né? Ou seja, se comprometer com o seu cliente. Isso é fantástico. Uma história de vida aqui agora, né? Aliás, isso significa que mesmo você trocando de profissão, você nunca desistiu do seu sonho. Até você estava administrando algo, sendo um empresário, mas o seu sonho maior seria ser advogado. E você então foi à luta e teve a coragem, olha que bacana, às vezes as pessoas não têm coragem, mas teve a coragem de fazer essa mudança, muito show, muito bacana. É isso daí. E você que está aí do outro lado da telinha, nunca desista dos seus sonhos, tá vendo? Afinal de contas, quando você vê pessoas como a gente apresenta aqui dentro do nosso programa, é para poder incentivar você, incentivar todos que querem chegar um dia a realizar os seus sonhos, sempre, né? Você já está realizado dentro do seu sonho, dentro da sua expectativa, vocês dois ou não? Ou o escritório é apenas o pontapé inicial do que vocês querem fazer? Eu deixo o Dr. Daniel responder primeiro, vamos lá. Show de bola! Já que a questão do sonho do escritório, vamos lá, começa aí. Colocando em maus lençóis, né? Ronaldo, nós temos uma formação no escritório em que nós trabalhamos, né, nós temos sócios, nós temos advogados que vão chegando, os mais jovens, e nós temos uma ideia de equipe, uma ideia de corpo muito grande, né? Nós trabalhamos para levar uma prestação de serviço aos nossos clientes de uma maneira efetiva, comprometida, como você disse, de parceria, e sempre buscando o aprimoramento, né? Temos um projeto de crescimento, temos uma ideia de atender novas áreas do direito, né? Nós já atendemos várias, nós temos profissionais alocados em cada uma das áreas, mas nós temos um comprometimento de crescimento, de aperfeiçoamento do escritório. Então, assim, nós estamos, né, com essa atuação voltada para a advocacia, atendendo os nossos clientes da melhor maneira possível, mas o nosso foco, sem dúvida nenhuma, é elevar o nosso escritório, né, elevar a um patamar de excelência, de ótima prestação de serviço e de conduta ética, né, de postura ética. Show! Pelo que eu estou entendendo, vocês também dão oportunidades para aqueles que estão começando. Eu posso falar estágio também no direito ou não? Sim, sim. A gente tem sempre dentro da estrutura nossa, além dos advogados, hoje nós estamos com 9 advogados no escritório, né? Além dos 9 advogados, a gente sempre tem uma estrutura com estagiários, né? Isso é muito importante. Os estagiários, eles nos auxiliam na prestação dos serviços, no atendimento, muitas vezes, do cliente. E eles aprendem, porque o estágio, na verdade, ele não é uma relação de trabalho. Quando a gente fala que o estágio não é uma relação de trabalho, não é algo pejorativo, muito pelo contrário. É o contrário, na verdade, é exatamente a ideia do estagiário aprender, né? Então ele está ali para aprender o que é a advocacia e nos auxiliar no trabalho do dia a dia. Então, assim, nós damos oportunidade aos estagiários, sempre existe essa figura dentro do escritório, e também tem uma característica que a gente consegue trazer esses jovens estudantes do direito para dentro para estagiar conosco, já conhecendo eles como alunos. Porque, curiosamente, tanto na unidade de Americana do nosso escritório como na unidade de Piracicaba, a gente sempre teve estagiários que estudaram conosco como alunos. Muito porque bacana. A gente consegue, com essa característica de termos professores como sócios no escritório, trazer os melhores alunos, que a gente julga como aqueles que têm o perfil que nós precisamos. Então isso pra gente foi muito bom. E o mais gostoso de tudo, Ronaldo, o Dr. Daniel sabe disso. Depois que termina o estágio, normalmente o que acontece é a pessoa se efetivar como advogado. E ele começar a carreira profissional dele como advogado conosco. Bacana. Isso sempre acontece. Aí ele fica vários anos conosco até se firmar na carreira. Aí por opção, tem alguns que permanecem conosco, tem outros que acabam optando por ter seu próprio escritório, fazendo desligamento, que é algo também natural, que a gente já sabe que isso pode e muitas vezes vai acontecer.
Muito bacana. Estamos apresentando o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades. A gente vai faturar. Estou falando aqui com o Dr. Antunes e também o Dr. Daniel. Já já a gente volta. Agora no segundo bloco, você vai saber o que é essa tal de Lei Geral da Proteção de Dados, como que ela funciona, o que que precisa ser feito, como nós temos que nos preparar para ela, porque a gente tem que estar atento a todos os detalhes, viu? Mas já já a gente volta, vamos rodar e já já com a segunda parte do nosso programa Empresário em Foco para você. Realize seu sonho de conhecer o Brasil e o mundo viajando com planejamento e tranquilidade na Rosana Tour Turismo. A Rosana Tour Turismo realiza seu sonho enquanto você relaxa e se diverte nas suas férias. Rosana Tour Turismo, Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Não esquece, viu, a RPTV está também no YouTube. O nosso programa Empresário em Foco também está no YouTube. É só você digitar lá ou RPTV, né? É só RPTV, né, Vinícius? Ou Programa Empresário em Foco. É só digitar, vai aparecer legal lá no YouTube. No Facebook, nós temos também o Facebook da RPTV, né? E tem também o nosso Facebook do programa Empresário em Foco, tá? A gente está no Facebook, está no Instagram, estamos aí para trazer essa informação sempre importante dentro do nosso programa, tá legal? Para todos os nossos telespectadores, agora é hora, né? O que é essa tal da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela surgiu por causa do fake news ou foi bem antes, doutor Antunes? Bom, vamos lá, Ronaldo. Aí é uma pergunta que comumente se faz. Na verdade, não são coisas que estão, num primeiro momento, ligadas, tá? A questão da fake news é uma situação e a questão da LGPD trata de um outro assunto. Mas isso é uma pergunta que comumente as pessoas fazem porque querem entender, né, como que tem se desenvolvido ao longo do tempo essas relações dentro da internet. Então, só para
poder pontuar, primeiramente com relação aos aspectos da fake news, inclusive tem projeto de lei tratando sobre o assunto também especificamente, sobre como punir, como sancionar, né? Eu vou ter que punir quem pratica um ato que a gente pode qualificar como fake news. E o que a gente poderia qualificar como fake news? Porque aí você vai estar tendo um conflito, na verdade, entre o direito, né, que a pessoa tem de se expressar ou de expressar as suas ideias, contra, na verdade, a questão da informação ser verdadeira ou falsa e isso lesar alguém. Né? Então, dizendo de uma forma geral, a ideia da discussão da fake news é isso. Agora, vamos colocar um pouquinho de lado a caixinha da questão da fake news para a gente falar um pouco mais sobre a LGPD, começar a tratar da LGPD. E eu só vou dar uma geral primeiro a respeito do que seria, para depois a gente ir descendo a detalhes. O doutor Daniel pode ir explicando também detalhadamente alguns outros pontos. A Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente tem visto aí, ela foi aprovada em 2018. E ela veio sofrendo, na verdade, adiamentos. Aquilo que a gente chama de vacatio legis, né? Que seria entre o momento que ela é sancionada e entra em vigência efetivamente, ela veio sendo retardada, essa entrada em vigência. Ela já era para ter entrado em vigência há tempos. Com o passar dos meses, especialmente nesse momento da pandemia, a partir de março, houve uma nova discussão. Vamos adiar de novo, porque ela entrava em vigência no meio do mês de agosto. Eu lembro. Por fim das contas, veio uma medida provisória do presidente da República, jogando isso para 2021. No entanto, quando da aprovação do texto da medida provisória com algumas alterações, isso foi tirado de lado. Ou seja, em tese, entraria em vigência a partir do momento que o Congresso Nacional efetivamente afastou esse ponto na medida provisória, mas ainda deveria ter a sanção do presidente. O que aconteceu a semana retrasada. Consequentemente, a lei entrou em vigência. Então agora nós já estamos com a lei em vigência da LGPD. A lei que demorou 2 anos para entrar em vigência, na verdade. E o que é essa lei? Ela vem trazer regras para proteção de dados. Normalmente a gente pensa que a proteção de dados é só digital. E não é só digital. Também dados que são muitas vezes entregues em formulários ou em currículos, por exemplo, documentos escritos, tá? Impressos. Não só dados digitais, mas especialmente os dados digitais. E aí ela vai proteger para que as pessoas que têm esses dados lançados nesse banco de dados não tenha vazamento desses dados, venda desses dados. No primeiro momento, que eu posso dizer como mínimo conceitual que tem que saber é isso, tá? Minimamente a LGPD trata disso. Agora a gente vai descer os detalhes da LGPD. Doutor Danilo, quem está obrigado a observar as regras estabelecidas pela lei? Excelente pergunta, Ronaldo. E isso causa uma certa celeuma, alguma confusão em algumas pessoas, né? Mas, na verdade, todo mundo que, de alguma maneira, trate dados pessoais, né, seja uma pessoa jurídica, ou seja até mesmo uma pessoa natural, tratando dados de outras pessoas naturais com fins econômicos, essa pessoa, né, e essa pessoa jurídica se obrigam a observar, né, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então tem assim uma abrangência enorme. Isso vale para uma multinacional do mundo digital, isso vale para a microempresa, que prestadora de serviço ou do comércio, né? Então tem uma abrangência muito grande a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós, né, que lidamos com isso, a gente vem estudando isso muito, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na nossa sociedade, ele tem de ser tão grande quanto foi o impacto da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor há 30 anos atrás, né? Quando o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, veio à tona, ele regulou novas situações que até então elas não tinham esse arcabouço, e impactou as relações de consumo de uma maneira generalizada no Brasil inteiro, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem trazer essa nova filosofia que o Leandro começou a comentar, de proteção, de tutela, da autodeterminação informativa. Ela vem para ser uma nova filosofia que a nossa sociedade vai passar a se acostumar com ela, né? Então, a priori, todo mundo que trate dado pessoal com algum fim, com finalidade econômica, essa pessoa se submete à Lei Geral de Proteção de Dados. Falando português bem claro, seria tipo assim, eu tenho, bem rústico, né? Eu tenho uma mercearia e você vem comprar a crédito comigo. Então
você passa os seus documentos para mim e eu tenho que guardar esses documentos, não deixar ele vazar para lugar nenhum. A minha obrigação é exatamente essa, é isso, ou não? Perfeito, Ronaldo. Apesar de, né, quando nós falamos em dados, nos vem à mente imediatamente, principalmente, né, atualmente, vem à mente o quê? A questão dos dados digitais. Mas dado físico, o Leandro comentou disso também, os dados físicos que eu tenho nos meus arquivos físicos, papéis, documentos impressos, contratos, a caderneta da mercearia com os dados do cliente, né, que comprou a crédito, esses dados são tutelados, né? Eu, enquanto empreendedor, eu tenho que tratar, eu tenho que processar apenas aquilo que é o necessário para aquela finalidade que esse dado me foi confiado. Tenho que ter lá uma base de dados, tenho que ter a fundamentação e tenho que guardá-los com segurança. Nem todo mundo deve acessar esses dados por questão de mitigar, de diminuir risco, né? Então, sim, a proteção de dados, ela tutela a questão do dado digital, o dado que está na web, né, na internet, né, nos servidores, seja na minha empresa, seja lá na nuvem que eu terceirizei, né? Como também se aplica aos meus dados, aos dados físicos, né, aos dados que estão fisicamente guardados na minha empresa. E fazendo um acréscimo aí, Ronaldo, nessa questão do dado, né, a lei traz um novo paradigma, eu vou até enxertar esse assunto aqui agora, ela traz um novo paradigma nessa questão do dado, à medida que até ontem nós trabalhávamos com a ideia de que o dono do dado era a pessoa que agregou esse monte de informação no seu banco de dados, seja lá numa planilha, seja no banco de dados estruturado, seja lá nas fichas de arquivo que ele tem. Então, nós tratávamos que o dado é de quem o acumulou, mas o paradigma que se traz com a Lei Geral de Proteção de Dados é que o dado é da pessoa a quem ele se refere. O dado pertence ao titular a que ele se refere. Então, esse titular tem direitos. Esse titular é essa pessoa que nós queremos, que a lei quer proteger. Aí entra a nossa segunda pergunta. Quem é o operador e quem é o controlador? Quem é o encarregado de dados, o DPO que fala? Quem é? Agora você vai ter que explicar esse negócio aí. Muito bem. Quer dizer que eu sou o dono do dado? Nós temos uma relação multilateral aí, né? Nós temos o titular do dado, certo, que é a pessoa que é que é o cara do CPF. A detentora de direitos, né, a respeito do dado. Eu tenho o controlador, que é aquele que determina o que vai ser feito com o dado, aquele que de alguma forma tem posse do dado e vai tratar, né? Eu tenho o operador, que é a pessoa que, eventualmente, o controlador repassa ali a obrigação ou o serviço de tratar o dado, né? É fácil imaginar essa relação de controlador e operador quando você pensa no empresário e no contabilista. Eu passo os dados da folha de pagamento dos meus funcionários para o contabilista, e o contabilista vai processar isso de alguma maneira. Então, nessa relação, eu tenho o controlador na empresa e o operador no contabilista, né? Então, são figuras importantíssimas. Às vezes, eles até se confundem aí no dia a dia, né? Mas operador, controlador e o encarregado. O encarregado de dados. Essa é uma figura que a lei trouxe, né? É uma figura importante que cria-se, inclusive, um novo cargo, até mesmo uma nova profissão, né? O encarregado de dados no Brasil, ou DPO, para a GDPR europeia, que é o regulamento europeu, né? Seria o SPC? Será? Data Protection Officer, não. O encarregado é aquele que a empresa, é uma pessoa que a empresa deve nomear, pode ser um funcionário, pode ser até mesmo um DPO terceirizado, um encarregado terceirizado. É a pessoa que vai ser o canal de comunicação entre o titular de dado e a empresa, e entre a empresa, a empresa que trata o dado, né, digamos assim, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão administrativo encarregado da fiscalização da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o encarregado ele tem a função de, ao mesmo tempo, ser o canal de comunicação com os titulares e também responder para o titular as requisições que o titular formular, os diversos pedidos que o titular tem direito ali de fazer, exclusão de dados, correção, portabilidade e uma série de outras situações. E, ao mesmo tempo, ele é o canal de comunicação da empresa que trata os dados, né? Do operador, do controlador com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Doutor Antunes, que dados são protegidos pela LGPD? Pois é, Ronaldo. O que são dados sensíveis? Pois é, Ronaldo. Vamos lá. Vou tentar trabalhar com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Imaginem a seguinte situação.
Você tem lá um plano de saúde. Acho que um exemplo do plano de saúde fica bem fácil da gente perceber o que são esses dados sensíveis. Você imagina uma situação em que você tem um plano de saúde, e esse plano de saúde ele recebe as informações dos seus clientes, das pessoas que vão se associar a esse plano de saúde. Ele passa lá seus dados pessoais. Mas, além de tudo, ao longo do histórico da contratação que existe com o seu cliente, o que acontece na verdade? Você passa a ter outras informações ali nesse banco de dados. Quando a pessoa fica doente, ela vai até o pronto-socorro, vai até a ser atendido, por exemplo, por um médico do plano. Informações vão sendo agregadas dentro desse cadastro. Então, cada vez mais você vai tendo informações, que aí a legislação vem com um conceito próprio do que seriam os dados sensíveis, e você encontra isso logo no começo da lei, o conceito de dados sensíveis, mas o que importa para a gente entender aqui nesse momento é que todos os dados que devem ser tratados e protegidos vão ganhando corpo. E aí a responsabilidade, neste exemplo do plano de saúde, vai crescendo. Porque imagine se eu consigo, por exemplo, ter um vazamento de dados a respeito de uma doença que alguém tem e que está ali condicionado a informação do banco de dados. Isso se torna um dado sensível a respeito do quê? Da pessoa do cliente, da questão da dignidade da pessoa humana, daquele cliente em relação àquele banco de dados que não pode vazar, que não pode chegar informação para outra pessoa. Mais ou menos nessa linha, né, doutor Daniel? Perfeito. A título de exemplo também, que acho que isso nos acaba elucidando muito bem essa questão, o dado sensível é dado ligado à religião, à raça, né? Dados biométricos, a digital, a foto, né, do rosto, que hoje em dia é cada vez mais utilizado. Hoje você tem aeroportos no mundo que você não apresenta o passaporte físico, você passa num túnel que ele está coletando as suas informações biométricas, cruzando dados e já sabe quem é você e se você tem autorização para entrar no país. Meu Deus, né? Do céu. Então, assim, esses são dados sensíveis. O metrô de São Paulo teve uma tentativa de implantar televisores, monitores especiais para fazer propaganda direcionada. Então, à medida que você passa no corredor, é captado a sua imagem, aquela televisão que está ali do lado com propaganda, ela já sabe quem é você e começa a fazer sugestões de marketing, de publicidade, de coisas que você curtiu na internet, de coisas que você viu na sua rede social. Então, as informações estão caminhando para lá, o seu dado biométrico sendo utilizado como identificador. Mas, assim, na questão do dado sensível, e isso é relevante para nós sabermos, alguns pesquisadores aí há algum tempo, não foi no Brasil essa pesquisa, concluíram que instituições financeiras estavam negando crédito a determinadas pessoas em razão da raça, da cor da pele. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Fizeram alguns comparativos, né, de pessoas que foram lá pedir crédito a instituições, financiamentos, e descobriram que pessoas, por exemplo, negras, tinham mais incidência de negativa do empréstimo do que pessoas brancas, né? O que não se admite, né? Compararam lá uma ficha de uma pessoa branca que tinha passagem pela polícia, foi presa, né? Tinha todo um histórico, mas era branca. E uma pessoa negra, sem passagem pela polícia. A pessoa branca teve o empréstimo concedido e a negra não, né? Isso é um exemplo, não estou falando que acontece aqui ou ali, mas foi uma pesquisa, um levantamento que foi feito para mostrar como que o dado sensível, quando ele é tratado de uma maneira errada, equivocada e de maneira abusiva, como ele pode interferir nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. De muita sabedoria, sem muito dúvida, conhecimento. Porque o que são bases legais para tratamento de dados? Bom, as bases legais para tratamento de dados são diretrizes que a própria legislação nos traz, tá? A legislação traz diretrizes que aí qualquer leitura mais atenta na legislação vai dar essa linha importante para que a gente consiga fazer com que haja o tratamento dos dados de uma forma a não ser utilizados dados desnecessários por parte de quem tem esses dados em mãos. Além de não manter dados desnecessários, não usá-los de forma equivocada, como o Dr. Daniel acabou de mencionar. Porque a partir do momento que eu tenho em mãos dados e informações a respeito das pessoas, eu começo a direcionar mercadologicamente o que eu quero muitas vezes naquilo que eu tenho como produto final da minha empresa.
E aí, esse é o perigo que nós temos nos dias de hoje, que até então não estava regulado. Que até então nós não tínhamos uma legislação que trazia essas bases mínimas. Por isso da preocupação da lei em trazer diretrizes mínimas de como eu vou poder tratar os dados e quais dados podem ser tratados em determinado negócio. E aí tudo isso vai estar em documentos, Ronaldo. Tudo isso as empresas elas vão ter que documentar qual é o procedimento que elas adotam no tratamento de dados. E isso vai depender da atuação de cada área empresarial. O empresário vai saber o que ele precisa de atuação com aqueles dados para poder fazer o seu dia a dia do seu negócio empresarial. Então, como o doutor Daniel mencionou, de repente eu tenho lá uma loja de varejo que passa a ter dados cadastrados para poder decidir se ela vai conceder não crediário para determinadas pessoas. Não é simplesmente consultar os dados do Serasa, ou seja lá do que for, do SCPC ou coisa do gênero. É mais do que isso. Eu passar a ter o histórico de vida da pessoa no ambiente digital, neste exemplo, e começar a decidir o que eu faço, se eu quero ou não ele como cliente. Então, essa questão que está na lei, especificamente, vai depender muito de cada atuação para a gente poder definir essas diretrizes. Não é isso, doutor Daniel? Tem uma... Pelo que eu estou entendendo, acabou a individualidade. Ou não? É muita informação. É muita informação, mas a lei geral, a LGPD, Ronaldo, ela é muito importante para que... Ela vai proteger o indivíduo ou não? Ela protege o titular do dado. Sim. E, ao mesmo tempo, oportuniza aos empreendedores. O empreendedor não está proibido de tratar dados. Sim. Não é isso. O que ele precisa é tratar os dados de acordo com as diretrizes da lei e da autoridade de dados, que ainda não chegou e vai chegar, né? Respeitar o direito dos titulares, né? E ter sempre, lógico, o respeito dos princípios que a lei traz e ter a base de dados para fundamentar o tratamento. Legal. Então, o Dr. Rolhandro colocou algumas situações de tratamento de dados. Então, assim, vai ter dado que eu vou tratar baseado no consentimento, quer dizer, a pessoa autorizou eu tratar o dado dela para determinada finalidade. Vai ter dado que eu vou tratar baseado no legítimo interesse do meu empreendimento. Né? E para fazer o tratamento de dados baseado no legítimo interesse, eu tenho que fazer o chamado teste do legítimo interesse. E aí quem vai fazer esse teste? Vai ser alguém, uma assessoria que vai te apoiar, né, nesse tratamento. Teríamos que entender a linha do tempo de vida do dado dentro do negócio para que o empreendedor possa saber se ele está tratando o dado de maneira adequada ou não. Né? Então, é importante o empreendedor saber que ele precisa respeitar esses direitos do titular, né? Que o titular tem direitos, mas a lei não proíbe tratamento de dados. Não é isso, longe disso. Né? Mas o empresário tem que jogar a carta certa na mesa. Quer ver uma coisa, Ronaldo? Só complementando a informação que o Dr. Daniel mencionou, olha só, quando a gente fala especificamente dessa questão se protege ou não, a resposta é sim, protege. A ideia é que a legislação proteja a individualidade, que foi a tua preocupação na tua pergunta. Né? Tanto protege que o destinatário de proteção é sempre a pessoa física. Não importa se quem está com os dados nas mãos é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Ele não pode desrespeitar os dados, as informações, deixar vazamento de dados ou usar de forma equivocada os dados da pessoa física. Então, é para proteger, sim, a pessoa física. Como o Dr. Daniel mencionou, você pode tratar dados enquanto empresário? Claro que pode. Deve, só que agora tem regras para isso. Certo. E que tem que ser justificáveis as regras. Tem que ser justificáveis as regras. Para que não aconteça desvirtuamentos. Eu tenho agora, nesse momento, limite. Porque a gente sabe que um outro assunto que entra nesse momento também é a questão, por exemplo, da inteligência artificial. A gente sabe que a gente está cada vez mais sujeito a isso. Hoje, quantas vezes alguém já não telefonou aí? Alguém já não fez uma ligação telefônica e não foi atendido por um robô? A gente sabe disso. A gente está cansado de saber. Você vai falar várias fases do procedimento de atendimento é pela inteligência artificial. Né? Então é isso que começa a ficar regulado. Né? Agora, quais são os direitos, então, dos titulares? Bom, deixa eu começar, depois o Rolhandro complementa. E eu acho que assim, quando nós falamos de direito do titular, Ronaldo, nós volta até um pouquinho na questão da individualidade. Né? Para falar de direito do titular, eu diria, em primeiro lugar, o seguinte. Nós tivemos um recente julgado aí no Supremo Tribunal Federal
no Supremo Tribunal Federal, julgou algumas ADINs, né, são ações diretas de inconstitucionalidade, movidas por alguns partidos, contra uma medida provisória, se eu não me engano foi a 954, agora no meio da pandemia, que otorgou, por exemplo, autorizou o IBGE a tratar dados, autorizou o IBGE a receber dados, olha só, das empresas de telefonia, né? E a partir desses dados tratá-los e fazer as entrevistas, a pesquisa PNAD, pesquisa por amostragem PNAD, que é uma pesquisa extremamente importante para o Brasil em termos de desenvolvimento econômico, etc. Então, por conta da pandemia, o IBGE não conseguia mais visitar as pessoas presencialmente e a medida provisória autorizou o IBGE a colher dados das empresas de telefonia, olha só, dados que você deposita só para elas e que não deveriam sair dali, para que o IBGE então pudesse fazer as pesquisas. Essa questão chegou no STF. E o STF, ao final e ao cabo, ele proibiu esse processamento de dados, esse tratamento de dados, porque ele entendeu que aquela medida provisória estaria violando, né, o direito à proteção de dados dos titulares. E nessa ocasião, o STF reconheceu que existe na nossa Constituição Federal, ainda que isso não esteja ainda de maneira expressa escrito no texto da lei, mas existe um direito fundamental à autodeterminação informativa, que quer dizer o quê? Eu, enquanto titular de dados, eu tenho o direito de saber para onde meu dado vai, porque vai e tenho o direito de falar se autoriza ou não que isso seja feito, né? E reconhecendo isso, nós damos o status constitucional de proteção aos dados das pessoas. Olha a importância que isso ganhou, né? E não vai demorar muito, nós temos hoje uma PEC sendo lá, tá tramitando no Congresso, que aí sim nós vamos ter uma garantia fundamental no artigo 5º, reconhecendo, né, a proteção de dados como um direito fundamental do cidadão. Então, nós começamos a falar de direitos do titular a partir daí. A coisa tomou uma proporção tão grande em tão pouco tempo no Brasil que nós já temos manifestação do Supremo Tribunal Federal reconhecendo essa questão constitucional do direito do titular. E quais são as consequências de quem abusa da LGPD? Perfeito. E isso é um campo interessante para as empresas, para os empreendedores que tratam dados, né? As consequências elas podem se dar no campo da mera advertência, né? Pode se dar no campo da multa, que aí começa a mexer com o bolso, né? A multa administrativa aplicada pela ANPD, pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Existe também, que eu acho que talvez seja uma das piores consequências pelo desrespeito do direito do titular, é a publicização da infração. Ronaldo, imagina que um aplicativo, vou dar um exemplo aqui qualquer aí, uma empresa digital, que acabe cometendo uma infração, que tenha lá um incidente de dados, que não trate isso da maneira correta, e ela venha a ser punida pela ANPD, a ANPD pode, dependendo da situação, tornar pública essa situação. Claro que quando tiver um vazamento em qualquer empresa, isso vai se tornar público naturalmente, organicamente, pela divulgação da informação do boca a boca. Mas se a autoridade tiver que tornar público isso por ela, a coisa é muito mais grave. E, de repente, dependendo da área de atuação da empresa, a empresa pode até ter uma derrocada muito forte, né, de perder a confiabilidade dos seus clientes. E, além disso, tem as indenizações, né, tem o campo das indenizações, que o titular vai poder ajuizar as ações. E tem uma outra questão muito problemática, que é suspensão de atividade, proibição de tratamento de dados. Dependendo do ramo da empresa, do nível, do nicho de atividade, isso pode significar o fim da vida dela. Essa é a responsabilização que uma pessoa toma por usar incorretamente os dados do titular. Sim, inclusive multa, né? Inclusive multa, tem a previsão de multa também. E uma coisa que para a gente poder deixar claro, Ronaldo, até no fechamento do que a gente está conversando aqui agora com o foco no empresariado, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está bastante focado na questão, num primeiro momento, da existência do cliente, né? O cliente da empresa, da pessoa física cliente da empresa. Só que tem um outro ponto também, departamento de recursos humanos, que o empresário também tem que ficar esperto, porque ali é o outro processo que tem que ser muito bem feito por dentro da empresa, tanto na cibersegurança como pelo departamento jurídico, para poder deixar tudo redondinho também no departamento de recursos humanos, para que não haja nenhum problema em face daquela previsão da LGPD. Porque é ali que vai coletar os dados. Ali também é um outro foco de coleta de dados. Legal. O que a autoridade, a gente está no finalzinho já do nosso programa, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados?
Muito bem. A lei prevê, né, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar, né, o exato cumprimento aí da Lei Geral de Proteção de Dados. É o órgão que é encarregado de fazer a fiscalização e, basicamente, editar as diretrizes para tratamento de dados. A lei, do jeito que ela foi criada, ela trouxe o formato que deve assumir a LGPD, mas ela depende de um ato do Poder Executivo para ser efetivamente criada, e a própria lei depende ainda de complemento que só quando a NPD for criada, que ela que vai trazer a lume, que vai regular determinados complementos, inclusive para tratamento de dados pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A lei fala que a NPD deve criar regulamentos específicos para essas empresas, que nós estamos aí aguardando ansiosamente para que isso aconteça. Até lá, até que isso não aconteça, mesmo as micro e pequenas empresas devem estar atentas ao que diz a lei aí. Bom, a gente está chegando ao final desse programa, infelizmente tem muita informação, né? E aí vai entrar o nosso quadro jurídico a partir de agora, e vocês estão convocados a continuar falando sobre isso nesses quadros jurídicos também. É um prazer enorme tê-los aqui, foi muito bacana, a gente aprendeu bastante, tem muita coisa para aprender, e eu acho que o empresário ele tem que buscar como é que fala, assessoria jurídica num momento como esse, porque ele pode realmente perder até a empresa por causa de abuso, de usar dados, esse tipo de coisa. Então tem que estar amparado na lei para poder fazer a coisa certinha, e é lógico, para não prejudicar ninguém também, de nenhum dos lados. Prazer enorme, muito obrigado. As considerações finais, por favor. Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, a RPTV por nos receber aqui hoje. A minha consideração final é o seguinte: eu sempre digo que, por empresário, fazendo uma analogia rápida, parquinho de diversões, as crianças brincando e os pais preocupados com os filhos. A empresa é o parquinho de diversões, as crianças são os empregados, e os pais das crianças, que querem com que as crianças não se machuquem no parque, são os donos da empresa. Então, seja o pai preocupado no parquinho de diversões com seu filho, seja aquele empresário preocupado com aquilo que os empregados fazem para que não haja vazamento de dados, não haja essa falta de cuidado que pode gerar sanções, inclusive pela LGPD. Cuide, na verdade, da sua empresa, seja uma pequena empresa, seja uma média empresa ou uma grande empresa, ela necessita pelo menos voltar os olhos e entender o que está acontecendo nesse momento no ambiente jurídico, no mundo digital. Doutor Daniel? Muito bem. Agradeço aí o convite, Ronaldo, RPTV, é um prazer estar aqui com vocês. Aos nossos amigos empreendedores, voltem os olhos para a LGPD, busque aí algum auxílio, sua assessoria, desenvolva seus produtos, seus serviços, mas agora mais do que nunca. É que a gente fala de privacy by design, né? O design agora é feito para a privacidade. Sem isso, não há produto ou serviço que sobreviva com a LGPD em vigor. Esse é o recado e muito obrigado, Ronaldo. Legal, gente! Estamos aqui apresentando para você o programa Empresário em Foco, hoje com muita informação. Trouxemos aqui a visita do nosso querido doutor Antunes, ou Roliandro Antunes da Costa, e também o doutor Daniel Sanflorian Salvador. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado ao nosso querido Vinícius, que fica do outro lado aí da filmadora. Ninguém vê ele, mas se não fosse ele, o negócio não ia, né? Toda a nossa edição da RPTV Canal 8. Muito obrigado, Márcio, e até a próxima, se Deus quiser.